Meus queridos alunos, uma boa noite. Hoje nós vamos tratar da aula referente ao dia 20 de março de 2020, da nossa matéria Direito Empresarial 5, que é a análise do direito falimentar. E o nosso tema na aula de hoje vai ser o início do estudo da recuperação judicial. Na realidade, nós vamos levar cerca de 3 aulas tratando desse tema. Nós deixamos à disposição de vocês no Moodle não só um texto base a respeito dessa matéria, texto base esse em que eu procuro retratar de uma forma bastante detalhada aquilo que eu estaria expondo não só nesse vídeo que vocês hoje estão vendo, mas também em sala de aula. E também deixei à disposição dos senhores 2 materiais de cunho prático. Primeiro, um exemplo de petição inicial de pedido de recuperação judicial e também uma decisão de deferimento de processamento de requerimento de recuperação judicial. Além disso, nós também deixamos à disposição de vocês no Moodle um fórum em que há algumas questões para que vocês possam responder. Na verdade, esse fórum ele vai ser objeto de obrigatório de feitura por vocês e vai servir como critério, inclusive, de presença na nossa aula. Então há, na realidade, uma determinação por parte da universidade de que, além do material que nós venhamos a postar no Moodle, nós também façamos, durante o período da aula, a interação com os alunos. Nessa primeira semana, nós ainda estamos numa fase de adaptação, nós, professores, em adaptação com os instrumentos de ensino à distância, mas nós, principalmente a partir da semana que vem, já vamos estar bem mais vinculados, bem mais harmonizados com esses instrumentos, fazendo com que nós possamos dar continuidade ao nosso semestre letivo de uma forma bastante tranquila. A primeira mensagem é no sentido de que todos tenham bastante tranquilidade, estamos todos juntos nessa luta, estamos todos juntos nessa guerra e nós vamos vencê-la. Na realidade, depende somente de nós. E esse momento de isolamento é absolutamente importante para que a estrutura de todo o sistema de saúde do nosso país possa comportar a situação das internações relacionadas ao coronavírus. Nesses vídeos, na realidade, que serão vídeos de cerca de 10 minutos cada um, o nosso objetivo vai ser expor o conteúdo da nossa matéria. E eventuais dúvidas que vocês venham a ter, nós temos o fórum, e nesse fórum, durante as aulas ou mesmo após as aulas, com a participação de vocês, nós estaremos ali livres para responder as questões que se façam pertinentes. Bom, o nosso enfoque hoje é recuperação judicial. Nós já vimos que a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e de Recuperação da Empresa, ela tem como objetivo, dentre outros, fazer com que se concretize na situação de crise econômico-financeira de uma atividade empresária, que se concretize o princípio da viabilidade da empresa. Isto é, que se concretize o princípio no sentido de que a estrutura empresarial ela é tão importante, ela tem uma função social tão relevante que eventual término de uma atividade empresarial gera reflexos para toda a sociedade, não só com redução de recolhimento de tributos, como também com desemprego, como fornecedores que não recebem os seus direitos, não recebem os seus créditos, fazendo com que nós tenhamos uma extensão bastante grande dos efeitos oriundos da falência de uma empresa. Então, o objetivo inicial é efetivamente fazermos com que aquela atividade econômica empresarial que se encontra em situação de grave crise econômico-financeira, que essa atividade tenha a oportunidade de se reerguer, tenha a oportunidade de passar por esse período de crise econômico-financeira. Um exemplo que nós damos é o exemplo que nós estamos vivendo. Imaginem os senhores que nós, enquanto investidores, tenhamos constituído uma sociedade empresária e essa sociedade empresária realiza investimentos no sentido de criar um aplicativo relacionado a transporte coletivo, a compartilhamento de transporte.
No momento como que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus, com certeza essa atividade empresária, ainda que estivesse pronta para ser implementada, ela teria uma enorme dificuldade, porque em razão do isolamento, poucas pessoas vão fazer uso do transporte coletivo, poucas pessoas vão se interessar em compartilhar um meio de transporte. Entretanto, a ideia é extremamente boa e, passado esse período de crise, certamente essa atividade empresária passa a ter uma capacidade, um potencial de sucesso bastante grande. Entretanto, durante 4, 5 meses, haverá uma grande crise nessa atividade empresária pelo fato de que, sem a prestação de serviço, nós teremos a situação de inexistência ou diminuição muito grande de receita, fazendo com que haja uma grande problemática, um grande problema para que essa sociedade empresária cumpra com as suas obrigações, em especial aquelas de curto e de médio prazo. E o não cumprimento dessas obrigações de curto e de médio prazo podem levar essa sociedade empresária à falência. Cabe-a, antes mesmo de qualquer requerimento de falência, em a sociedade empresária constatando que efetivamente a atividade que ela desempenha é uma atividade promissora, é uma atividade que passa por um período de crise econômico-financeira, mas que vai se restabelecer em um breve período, é importante que haja o requerimento da recuperação. Vejam que a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e de Recuperação, ela prevê duas espécies de recuperação. Nós temos a chamada recuperação extrajudicial e temos a recuperação judicial. A recuperação extrajudicial, ela tem um procedimento muito mais simples do que o procedimento da recuperação judicial e mais, tem um procedimento que envolve bem menos custos do que se tem na recuperação judicial. A recuperação judicial, por sua vez, ela é extremamente custosa, ela é complexa. Bom, então se pergunta, por que então todas as sociedades empresárias e os empresários em situação de crise econômico-financeira não se utilizam da recuperação extrajudicial? Em razão dessa modalidade de recuperação de empresa ter um alcance bastante limitado. Então, várias espécies de crédito, várias classes de crédito, várias categorias de crédito, como por exemplo, os créditos que têm origem na legislação trabalhista, créditos que têm origem em acidente do trabalho, créditos de natureza tributária, não podem ser objeto de plano de recuperação extrajudicial. Somente podem ser objeto de plano de recuperação judicial, isto é, daquela modalidade mais complexa, mais custosa, como nós veremos. Então há, na verdade, uma diferença de tratamento entre essas duas modalidades. Elas têm regimes, em parte, diferenciados, mas uma grande parte das situações vai se optar pela recuperação judicial em razão da sua amplitude, em especial porque, em regra, a recuperação judicial ela acaba envolvendo todas as categorias de credores, enquanto que a recuperação extrajudicial envolve somente uma parte dos credores. Isto é, com a recuperação extrajudicial, nós talvez, frente às características das obrigações, frente à natureza das dívidas dessa empresa, a recuperação extrajudicial ela pode não ser suficiente para fazer frente à situação econômico-financeira de dificuldade que essa empresa está sofrendo. Então vejam, senhores, que nessa primeira parte da nossa aula, o nosso foco foi apresentar aos senhores em que circunstância se faz necessária a recuperação de empresa e bem como destacando a existência dessas duas modalidades de recuperação previstas na Lei 11.101 de 2005 e que cada qual tem a sua forma, tem o seu grau de complexidade. Na nossa segunda parte, passaremos a analisar de forma mais específica a recuperação judicial.